Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de estudos bíblicos. Este é o nosso 20º vídeo e nele nós vamos falar sobre o último livro da Bíblia e do Novo Testamento, que é o Apocalipse. O Apocalipse é um livro bastante popular, né? Nós temos aí alguns filmes, né, que Hollywood vem produzindo sobre catástrofes, sobre fim do mundo, e eles chamam isso de um filme apocalíptico. Mas acontece que o Apocalipse não fala só disso. O Apocalipse, para surpresa geral, é um livro que fala muito sobre esperança, sobre o fim glorioso dos justos, sobre a renovação da terra, né? Fala sobre o conflito que houve nos céus, né? E o termo Apocalipse, ele tem um radical, né? Caliptus, né? Ou calipto, que significa sombra. Você tem, por exemplo, o eucalipto é uma árvore que tem uma sombra muito rarefeita, né? Pouca sombra. E Apocalipse, né, significa algo que não tem sombra, ou algo que foi totalmente revelado, nada é obscuro, né? Então, por isso que Apocalipse também é chamado de livro da revelação. Em inglês, né, o livro se chama Revelation, né? A partir então do significado da palavra Apocalipse, né, conceito, nós temos então que refutar aquelas pessoas que dizem que as profecias do Apocalipse são impossíveis de serem interpretadas, não é? Se há alguma coisa revelada, né? O próprio livro diz que é a revelação de Jesus Cristo, né? Então, nós temos que partir para estudar as interpretações, né? E nesse sentido, nós temos algumas linhas de interpretação, né, da cristandade. A primeira delas é o preterismo. O preterismo coloca todas as profecias do Apocalipse como tendo sido cumpridas num passado, né? Essa interpretação preterista, ela é uma interpretação católica, né? Tudo no Apocalipse teve seu cumprimento, né, no cerco de Jerusalém, né, no Império Romano, por exemplo, né? Algumas figuras, né, do Apocalipse são identificadas como alguns dos imperadores, dos Césares e tudo. O problema dessa interpretação é que depois disto, né, por mais de 2000 anos, para nós, o Apocalipse não serviu de muita coisa. Apesar de que os preteristas consideram também no futuro, né, a volta de Jesus, né, o fim dos tempos. Mas, basicamente, a interpretação preterista coloca no passado as profecias, né, o cumprimento dessas profecias. Depois, nós temos o futurismo. O futurismo, né, é uma interpretação também que diz que tudo está no futuro. Você não precisa se preocupar com Apocalipse. Está tudo no futuro e num futuro distante. E dentro dessa interpretação estão os dispensacionalistas, né? Os dispensacionalistas, eles são adeptos de uma teologia distinta, né? Essa doutrina foi criada por John Nelson Darby por volta de 1830, né? E o dispensacionalismo, ele foi muito difundido, né, por conta de uma publicação chamada Scofield Reference Bible, de Cyrus Scofield. O problema é que muitos cristãos, né, beberam da fonte dispensacionalista por causa da popularidade, né, desse livro de referência à Bíblia Scofield, né? Nós temos, inclusive, hoje, denominações que se dizem não dispensacionalista, mas creem em algumas coisas, como arrebatamento secreto, né, que não tem base bíblica nenhuma, né?
O dispensacionalismo, ele coloca a história da igreja como uma sucessão de dispensações. Ou seja, cada dispensação Deus trata com a humanidade de uma forma diferente, né? E ele testa a humanidade a cada dispensação se existe aceitação, né? Se não, é como se Deus tivesse um plano B, um plano C, um plano D. Realmente, numa coisa eles têm razão. Israel falhou no que eles chamam da dispensação, né? Porque Israel não cumpriu os propósitos de Deus, né? Mas eles dizem que em cada etapa dessa, Deus salva de um modo diferente. Aí é que é problemático, porque nós sempre, né, o ser humano sempre, em qualquer época, foi salvo pela graça de Cristo, né? Eles dizem que não, que houve a dispensação da lei, por exemplo, que as pessoas eram salvas por guardar a lei de Moisés, e é por isso que a lei ela não vigora mais, mas a Bíblia não corrobora isso. Então, algumas denominações, né, que talvez por estudarem pouco a Bíblia, aceitam partes do dispensacionalismo, não é? Que é uma doutrina que a maior parte, né, do enunciado doutrinário não encontra respaldo na Bíblia, não é? E depois do futurismo, nós temos o idealismo. O idealismo, praticamente, são pessoas muito secularizadas e que acreditam que o Apocalipse é toda uma figura, né? É uma figura de tudo, né, do mal, e tudo é uma parábola. Todo o livro de Apocalipse é uma parábola e não existe nenhuma profecia a ser interpretada, né? Esse é o idealismo. E depois nós temos o historicismo, que é o método considerado correto pelos cristãos reformados, pela maioria das igrejas históricas, né, que coloca o livro do Apocalipse como sendo uma profecia que se cumpriu, né, no passado, continuou a se cumprir no processo histórico e tem ainda profecias a serem cumpridas, não é? Mas a maioria das profecias, né, do ponto de vista historicista, elas são muito claras. E são claras, sobretudo, porque existe um respaldo no livro de Daniel para a interpretação das profecias de Apocalipse, né? As profecias de Daniel, por exemplo, né, Daniel coloca símbolos, né, que também existem no Apocalipse, né? E Daniel explica alguns símbolos, algumas bestas, por exemplo. Uma besta é simplesmente um animal com características diferenciadas, né? Então, estas bestas ele identifica como sendo reinos, como sendo poderes, chifres, né? Como sendo poderes, não é? Então, o que acontece é que a compreensão de Daniel é condição sine qua non para compreender Apocalipse, né? Agora, de onde veio essa compreensão historicista? Alguém atinou ou teve uma iluminação para identificar essas figuras como sendo figuras históricas? Não, o que acontece é que o princípio, né, da interpretação do Apocalipse é que toda essa interpretação ela tem que estar contida também na Bíblia, ela tem que estar na Bíblia, né? Você não pode inventar nada. O que é aquele cavalo branco, né? Eu já ouvi, inclusive, alguém dizer que aquele cavalo é Satanás. De onde que a pessoa tira isso? Né? Porque o branco tem um símbolo. O indivíduo estar a cavalo tem outro símbolo, né? E esses símbolos, eles estão contidos na Bíblia. Nós vamos colocar aqui agora algumas figuras que estão no Apocalipse e a interpretação delas, bem como a referência bíblica, né, onde se achou a interpretação, né? As referências são muitas, por isso a minha sugestão é que, se houver interesse, que
que você dê pausa no vídeo para verificar que cada imagem do Apocalipse tem o seu correspondente de interpretação na própria Bíblia. Então, a interpretação das profecias do Apocalipse não são interpretações aleatórias ou vindas da cabeça de alguém, né? Muitos teólogos se debruçaram em cima da própria Bíblia para achar essas referências. Então, por isso que o Apocalipse não tem nada de obscuro, não tem nada de escondido, não tem nada que não seja passível de interpretação, não é? Uma mulher, por exemplo, aí aliás, é um dos símbolos mais comuns na Bíblia, né? Uma mulher pura é o símbolo da igreja pura. Uma prostituta, ao contrário, é símbolo de uma igreja idólatra, de uma igreja não ligada inteiramente a Jesus, não é? Quem escreveu o Apocalipse? Já íamos nos esquecendo. Escreveu o Apocalipse foi o discípulo amado de Jesus, o apóstolo João, que era pastor da igreja de Éfeso, e ele foi exilado no ano 95, depois de Cristo. O imperador Domiciano procurou matar João, foi preso várias vezes, e a tradição diz que Domiciano sentenciou João a uma caldeira de óleo fervente, só que ele foi jogado nesta caldeira de óleo fervente e não sofreu nenhum dano, né? Certamente Deus poupou o seu servo porque tinha ainda um trabalho importantíssimo para ele. Porque Domiciano tinha medo de João, na verdade, porque João, estando vivo e sendo uma testemunha ocular de Jesus, ele chamava para si a atenção de muitos, né? E muitas pessoas se convertiam ao cristianismo depois de ouvir João testemunhar sobre Jesus, né? E aí o que aconteceu? No ano 95, então, Domiciano exilou João na ilha de Patmos. Era uma ilha rochosa, que não era uma ilha, como alguns pensam, desabitada, né? Existia uns habitantes locais, mesmo porque existia um templo de Diana, né, ali em Patmos, onde ocorriam vários peregrinos, né, para cultuar a sua deusa. No próximo vídeo, então, nós continuaremos o nosso assunto, vamos falar mais sobre o Apocalipse e das coisas surpreendentes que a gente encontra nesse livro. Fiquem com Deus e lembre-se sempre que o estudo da Palavra de Deus é o princípio da relação com Deus, do conhecimento do seu Criador. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.